Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo. Fala Povo. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. O tema de hoje do programa Fala Povo é um tema super interessante. Um tema que interessa a você que mora em condomínio e cria animais. Ou então não cria, mas tem um vizinho que cria algum animal, um cachorrinho, um pet, e que às vezes a relação é meia tumultuada. Para a gente entender essa relação, para a gente entender como devemos viver em harmonia, a gente trouxe uma pessoa especializada no assunto. Eu estou falando da doutora Anaís Araújo, que aparece aí na tela para vocês. A doutora Anaís Araújo, advogada, é presidente da Comissão de Direito e Proteção Animal da OAB Pernambuco. Doutora Anaís, boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada por mais um convite, né? E é uma honra sempre falar de direito animal. Exatamente, e o retorno aqui ao programa, eu fico muito feliz e satisfeito com a sua presença, doutora. Eu comecei a minha falação aqui, doutora, dizendo que a gente precisa viver em harmonia, não é? No coletivo, né? Tanto com relação aos animais, com relação às pessoas dentro de um condomínio. É muito conflituoso essa relação, doutora? Eu digo assim que condomínio já é complicado por vida, porque lidar com pessoas é complicado. E quando envolve animais, ultimamente está existindo uma repercussão maior em relação a animais em condomínio. Por quê? Porque a família multiespécie, que a gente chama no direito de família, inclusive em animal, está crescendo. Hoje em dia tem pessoas que preferem ter um pet do que ter filho. É verdade. Então sempre tem algumas polêmicas, por exemplo, a questão do elevador. Isso. A questão de passear com um animal dentro do condomínio, em áreas de lazer, pode, não pode? São vários questionamentos. A senhora falou a questão do elevador. Um exemplo seria o quê? A pessoa entrar com o pet no elevador social, não pode, aí pode ter que ser na área de serviço. Se for daquele condomínio que só tem o elevador social, aí como é que faz com o pet? Bota o pet no colo. É esse tipo de relação que às vezes torna-se conflituosa, doutora? Às vezes acontece isso. Por exemplo, no meu condomínio tem 2 elevadores, tem o social e o de serviço. Os pets têm que ir no de serviço. Lá não tem restrição de botar um animal no colo. Há condomínios que mesmo com 2 elevadores exigem que coloquem um animal no colo. Se já aquele elevador já é destinado para isso, não tem necessidade de colocar um animal no colo. Às vezes é uma senhora de idade, às vezes é um cão de grande porte. Isso. Eu já ouvi relatos de pessoas que disseram que foram obrigadas com um golden a ficar no colo. Um golden é um cachorro de grande porte. Eu, particularmente, se eu tivesse um golden, eu não conseguiria. Termina provocando problemas na coluna, né? Pode até provocar. Exatamente. Né? Então, cria uma situação desnecessária. O condomínio, ele não pode proibir a pessoa de ter animal, que tem condomínio, não sei se é do seu conhecimento, que proíbe animais dentro do condomínio. Mas não pode isso? Não pode proibir animais. Legalmente não pode? Legalmente não pode haver essa proibição. Entendi. Se a Assembleia, se o regimento do condomínio tem isso, é totalmente ilegal. Porque a lei está superior, o Código Penal está acima disso? É mais ou menos a leitura que se faz? Não seria bem o Código Penal, porque a questão do Código Penal, o Código Penal em si nem fala dos maus tratos, é uma lei específica. Certo. Mas assim, tem a legislação de condomínio, tem uma lei específica sobre isso, que, ao meu ver, está, ao menos a do Estado de Pernambuco e do município de Recife, falo como um todo, está desatualizada. Certo. Em relação a outros lugares. O que precisa mesmo é sentarmos e termos um maior debate para que possa existir uma reformulação legislativa. Porque o que ocorre muito, parece que as pessoas, a nossa sociedade... Seria uma lei local, é isso? Estadual, para poder simplificar. Certo. Porque, infelizmente, eu parto do pressuposto do seguinte: bom senso é a chave de tudo. Isso. Mas parece que a nossa sociedade, ela se volta mais quando tem uma lei para poder existir algo. Entendi. Mas se o condomínio está dizendo, não diz que proíbe animais, limita a quantidade de animais, está totalmente ilegal. Tem muita questão que aparece assim, de passear na área do lazer com um cão. Tem condomínios que é extremamente proibido. Já chegou casos em que pediam para uma senhora, ela tinha, acho que ela estava com 70 anos, algo assim, para descer do elevador para a garagem, para ela contornar e sair do prédio com o cão. Não existe isso. No meu condomínio não tem esse problema. Eu acho que, como é um condomínio novo, o regimento, eu acredito que foi algo bem
recente, então não tivemos problemas, porque eu tenho uma cachorrinha que é Flor, eu desço com Como é ela. o nome dela? Maria Flor. Maria Flor? Eu desço com ela pelo elevador social não, perdão, pelo de serviço, desço tranquilamente, passo pelo hall, ela vai andando Qual é tranquilamente. a raça de Maria Flor? É uma raça não definida, eu adotei a minha É bichinha. pequenininha ela? É, sim, desse Assim, tamanho, a mas senhora pede o adotou? porte, adotei. Doutor, gosta muito dela. Amo, trelosa. Agora, doutora, a senhora falou, disse que não pode proibir. E esse conflito, qual seria o fórum de debates para a mediação desse conflito entre o dono do animal, do pet, e o reclamador? Qual seria o fórum? Eu vou ser muito sincera, eu acredito que a mediação, uma conversa, você tem que chegar resolveria, você chegar num consenso. Porque às vezes eu penso assim, há determinados animais que, por exemplo, tem gente que gosta de cachorro, mas não gosta de gato. E às vezes a pessoa quer implicar com o condomínio. Porque tem uma situação que chegou até a gente da comissão, que é perceptível que a síndica está com... A questão não é o animal, é a moradora do apartamento. Você percebe que a implicância é pessoal. Não é no animal, utiliza o animal para atingir a inquilina. E infelizmente isso é algo que acontece bastante. Então eu acredito o seguinte, para resolver, senta-se, conversa-se. Se você não gosta de animal, é um direito seu você não gostar de animal. Mas você querer proibir que um animal que é de outra pessoa, que não está nem incomodando em si, é diferente. Já chegou uma questão, por exemplo, eu acho que muita gente já ouviu a questão do latido. Certo, o latido. O latido. A gente sabe que, infelizmente, às vezes acontece do animal incomodar latindo constantemente. Vocês acham que por exemplo, acha que é normal um animal ficar latindo o dia inteiro? Eu pressuponho que seja algo anormal. Tem algum problema Tem alguma coisa ali. errada, a gente não sabe. Pode ser que um animal esteja com algum problema de saúde ou esteja só Tá alguma coisa assim. reclamando alguma coisa, né? Está chorando, fazendo alguma... Porque assim, o latido, até certo ponto, ele é normal. Teve uma situação que chegou até a comissão e disse, como é que porque o animal está latindo muito, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, já é perturbação de vizinhança. De certa forma, é uma perturbação. Se ele fica latindo constantemente, mas o que é que tem que ser feito? Você tem que procurar um veterinário especializado para ver se aquele barulho é decibéis de incômodo. Além dessa questão, saber se o problema é do animal que está... Ou do próprio tutor, porque, infelizmente, do a gente tutor, sabe que tem a questão dos maus tratos. Dos maus tratos. Aí o cachorro acaba latindo. Nesse caso específico, o latido em demasia pode gerar uma desavença e tal. E quem estaria com a razão? Quem está reclamando ou o cachorro que está latindo porque está com dor de dente, dor de cabeça? Eu acredito assim que o animal ele não tem culpa do dono. Certo. Mas se o dono negligenciou, a culpa é do dono, não de quem está reclamando. Deveria levar o animal no veterinário e saber por que ele está latindo tanto. Porque a gente sabe. Porque não é normal, não é realmente. normal. A gente sabe que às vezes o cachorro dá um late. Flor, às vezes late. Mas Flor dá dor de cabeça? Só quando ela está com minha mãe, porque parece que quando vai para casa da avó, ela arruma a estrela do mundo todinha. Ai, meu Deus do céu. Mas, doutora, a senhora estava falando, inclusive, aqui da questão da quantidade de animais, né? Sim. E essa quantidade de animal, por exemplo, tem uma pessoa que tem um gato, tem um cachorro, tem um papagaio, aí tem um periquito, aí tem... Peixe. O peixinho, coitado, não coitado, faz nada. Não vai nadar ali. Não nadar ainda. Existe algum tipo, aliás, uma quantidade específica de animais que eu possa criar no meu apartamento? Não existe. Não existe lei que determine que você pode ter 10 cães, você pode ter 5 gatos, isso aí não tem. Eu acredito. É do bom senso da pessoa. Por exemplo, se eu moro num apartamento pequeno, eu não vou enfiar naquele apartamento pequeno 10 cachorros. Seria até uma maldade, né? Isso. E a depender da situação, o rumo que tome, pode ser até caracterizado de maus tratos. Maus tratos. Agora, se eu tenho um apartamento grande, eu tenho 3 cachorros, tenho um gato, eu não vejo nada demais nisso. Certo. Se a pessoa cuida, tá tudo ok. Agora, se não cuida, já são outros 500. Mas não há lei que diga que limite a quantidade de animais dentro de um apartamento. Doutora, uma outra condição que a gente observa é a reclamação quando o dono, proprietário, vai passear, aí o petzinho deixa uma obra ali, aí deixa outra ali, e não pega. Aí o bicho pega na realidade, porque aí falta o quê? Falta instrução. Eu acredito que falta... Ou a pessoa, assim, se o animal faz suas necessidades, você tem que apanhar. Isso. Na minha concepção, é uma falta Porque tem até a questão sanitária da coisa. É uma questão sanitária, é uma questão até de higiene, né?
Aí a culpa é do tutor do cão. Do tutor. Ele está dando até uma oportunidade para alguém reclamar com ele. Se o seu animalzinho fez a necessidade, apanha, tem um saquinho, apanha, joga fora, qual é o problema? Porque o cachorro ele não vai saber se limpar nem apanhar. Falou mesmo quando eu passei, eu estou com um saquinho, coloco tudo, e quando chego em casa, lavo as patas, lavo as partes dela mesmo, não tem problema nenhum, porque eu limpo ela totalmente. Deixa limpinha, tal, deixa ela totalmente limpa. Parece realmente uma criança. Porque assim, o animal, ela está constantemente comigo, sobe no sofá. Isso. Então tem que ter higiene, não só para ela, mas para mim também, como tutora dela. Com certeza. Doutora, tem uma situação que eu gostaria de falar com a senhora, quando a gente fosse para o intervalo, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, com relação à eutanásia de animais, que a senhora disse que teve um assunto mais ou menos assim, parece que no Rio Grande do Norte. Mas não é verdade? A senhora falou isso? Mas antes de a senhora ir, eu gostaria de encerrar o primeiro bloco com a seguinte pergunta. Com relação aos maltratos de um animal, obrigação do síndico avisar a alguém? Quem é que avisa? Olha, por exemplo, eu estou percebendo que no andar tal, no animal que está ali... Teve uma mudança legislativa contra isso. Pronto, então vamos falar sobre isso. Vamos, no próximo bloco? Não, agora. Então vamos falar agora. Pronto, é uma legislação que teve tanto em relação ao maus-trato de animais quanto à violência doméstica. Certo. O síndico, ele tem a obrigação de informar a polícia. Vamos supor... É legislação? É legislação, está na legislação de condomínio. Certo. É recente. Por exemplo, eu estou no meu condomínio. Se eu percebo que o meu vizinho está praticando maus tratos com o animal, eu tenho a obrigação de colocar no livro de condomínio. Informo o síndico, e o síndico ele tem a obrigação e dever de ligar para a polícia. Porque caso seja comprovado, caracterizado os maus tratos, ele pode ser responsabilizado também, porque ele foi omisso. No caso, se o síndico não avisar. Exato. Teve aquele caso de repercussão que teve lá em Boa Viagem, não sei se o senhor se recorda, dos vídeos de cães que foram espancados pelo cidadão. Isso. Ali o síndico tem a câmera de filmagem, ele tinha a obrigação de informar porque estava registrado ali, todo mundo estava vendo, então ele não foi... Ele foi negligente. Foi negligente no caso. Então, qualquer maus tratos que tiver, que você souber aí, um seu prédio, avisa, se você não quer ser identificado, chama o síndico e olha, está se passando assim, e o síndico toma as providências. O síndico tem que tomar as providências. Exatamente. Aí, se não tomar, pega para o síndico também. Doutora, a gente vai para o intervalo, na volta eu quero saber dessa história de eutanásia de animais, que geralmente a gente fala de eutanásia, mas já é complicada a eutanásia, né? Porque aqui no Brasil mesmo não tem uma legislação específica que... eu acho que a eutanásia aqui é crime, não tenho certeza, mas a eutanásia aqui é crime. Em alguns países europeus, a eutanásia já é admitida, mas aqui no Brasil ainda não. Estou falando em ser humano. E a informação que eu tenho é de eutanásia em animais. A gente vai abordar esse assunto daqui a pouquinho. Eu estou conversando com a doutora Anaís Araújo, da OAB. Ela é exatamente da comissão, é presidente da Comissão de Direitos e Proteção Animal da OAB Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já, já. Você tem o horário certo para saber das notícias mais importantes de Pernambuco, de segunda a sexta ao meio-dia. Um jeito sério de apurar as notícias e uma forma descontraída de levá-las até você. Então anote aí, de segunda a sexta ao meio-dia, Nova Geral, aqui na TV Nova, é Pernambuco no ar. Em Limoeiro você tem a Clínica Lien, com cardiologista, clínicos gerais, ginecologista, pediatra, ultrassonografia e mais de 21 especialidades prontas para te atender. Além do laboratório, claro, o Lien Lab. Tudo em um só lugar. Procure já a Clínica Lien, das 7 às 18 horas, no fone 3628-0278 e 99663-7249, na rua Antônio Fernandes Salsa, número 294. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Arreia, arreia, arreia. Ei, meu povo, eu sempre fui apaixonada pro carnaval. E cantar na prévia carnavalesca, pau tá caindo, sempre foi motivo de muita alegria. E como foi difícil esperar, hein? Fala a verdade, mas chegou a hora do reencontro. E logo aqui, nesse lugar que guarda tantas lembranças e tantos carnavais especiais, eu tô falando do Clube Português. Uma festa linda com frevo, brega, samba, funk,
coco, baião, maracatu, mangue beat e muito mais. Eu tô falando do Pau Tá Caindo, meu amor. E aí, vamos matar a saudade? Eu e vários nomes da música pernambucana estamos esperando por você. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e conheça quem fará parte dessa festa linda. Pau Tá Caindo, dia 4 de fevereiro, no Clube Português. O resto é conversa fiada. Água sanitária é igual. Ainda estamos vivendo momentos de incertezas. Dá até uma enorme vontade de voltar no tempo. Ou de passar mais rápido. Porque mais que um jornal, somos feitos por pessoas como você. E a nossa missão sempre foi essa: fornecer informação que você possa confiar. Seja no jornal impresso ou em qualquer outro formato. Por isso, a Folha de Pernambuco está presente em vários canais, com transparência e verdade. Afinal, não há mais espaço para incertezas. Folha de Pernambuco. Se é fato, é Folha. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha só, nosso programa Aqui Bom Te Ver, de segunda a sexta, 4h30 da tarde. Eu tô aqui esperando por você, com muita música, muita informação, bate-papo super descontraído, estreia de filme, teatro, fofoquinha, que é sempre muito bom. Então não esquece, tá? Segunda a sexta, 4h30 da tarde, você se encontra comigo aqui no Que Bom Te Ver. TV Nova. Estamos de volta com o programa Fala Povo e na noite de hoje nós estamos abordando a situação de animais em condomínios. Nós estamos batendo um papo aqui com a advogada, a doutora Anaís Araújo. A doutora Anaís Araújo, ela é presidente da Comissão de Direito e Proteção Animal da OAB Pernambuco. Doutora Anaís, a gente foi para o intervalo, antes eu estava abordando a questão da eutanásia do animal, né? Eutanásia animal. E parece que tem aqui um estado, aqui no Nordeste, que tem um caso já de repercussão e que a senhora também está sabendo disso e parece que vai atuar no caso. Que história é essa? Primeiramente, a eutanásia animal é crime, é proibido, não pode? E se pode, em que circunstâncias isso deve acontecer? Olha, a eutanásia animal ela é permitida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quem é apto para praticar a eutanásia é o médico veterinário. Certo. E pelo que eu percebo, não só legislativamente, mas até conversando com médicos veterinários, é que realmente em último caso, quando você percebe que aquele animal não tem mais jeito e você está aliviando ali o sofrimento dele. Eu já passei isso com o meu primeiro pet, que era Johnny. Johnny tinha síndrome de Cushing, que é uma doença extremamente rara, que é um problema endócrino que envolve as adrenais. Não respondeu ao tratamento e ele ainda durou quase 2 anos sob tratamento. E essa doença, ela mexe com o fígado, mexe com o coração, com as articulações do cão. Gerou problemas renais graves nele. Infelizmente, chegou o dia que tinha que fazer a eutanásia. Então, foi uma decisão difícil, mas eu não podia ser egoísta, porque eu queria ter o meu cachorro comigo. E quem fez foi a médica veterinária. E esclareceu para a senhora e a senhora compreendeu que naquela situação o animal estava sofrendo. Eu tive que autorizar, inclusive você tem que autorizar, você tem que assinar, eu assinei. Porque era o melhor que tinha que se fazer por Johnny naquele momento. Certo. Chora um pouco, né, doutora? Ainda mexe um pouco. Mexe um pouquinho, né? Mexe. Minha mãe não teve coragem de ficar, porque tem a aplicação, como se fosse, eu acredito que seja um primeiro sedativo, e depois aplica. Com certeza mexe no sentimento. Mexe demais. Agora, tem um caso, parece que é no Rio Grande do Norte, de eutanásia, mas não é no animal, são vários animais. Como é isso, doutora? Foi um caso de grande repercussão, de uma determinada protetora, que fazia resgates de animais, sendo que o que foi percebido através de algumas denúncias é que os animais, quando eram resgatados, ficavam pior do que estavam. Você gera uma estranheza, né? Porque se você está resgatando aquele animal, você vai cuidar dele. Para recuperar ele, Ele vai recuperar ele, não debilitá-lo mais. Isso.
E ela começou a fazer a eutanásia deliberadamente nesses animais. Vamos explicar direitinho a eutanásia para o nosso telespectador que ainda não tem o conhecimento da eutanásia. A eutanásia é levar o animal à morte, ou seja, provocar a morte do animal, né, de uma forma antecipada. Todo sem que gere dor. Né, porque todo ser vivo, como dizia no Alto da Compadecida, tudo que é vivo morre. Não é verdade? Tudo que é vivo morre. Então, o animal vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, mas tem o dia certo de morrer. Mas quando tem uma situação, como falou aqui a doutora Anaís, que o animal às vezes precisa ser sacrificado, aí faz a eutanásia, ou seja, antecipa a morte do animal. No caso do Rio Grande do Norte, a mulher estava antecipando a morte do animal. Deliberadamente sem autorização médico-veterinário, fora as circunstâncias dos outros animais que ainda estavam vivos, que eram pegos e estavam pior do que estavam. Uhum. Eu tenho as imagens, eu realmente, de fato, vou atuar no caso, na parte de esfera criminal, já foi colhido vários depoimentos em delegacia, e vai para frente, porque vai ser oferecida uma denúncia. O Ministério Público vai oferecer uma denúncia sobre maus tratos. Foi maus tratos o que ela fez. Ou seja, aí é na criminal, né? Na parte criminal. E acredito que a minha colega, doutora Juliane Rocha, que é atuante de mais na área, eu recentemente fui até nomeada presidente da Comissão de Direito Animal lá no Rio Grande do Norte, a gente vai atuar também na questão da indenização dos animais. Certo. Porque hoje em dia, eu não lembro se o recorte eu tinha falado da outra vez, o animal ele tem capacidade postulatória. Certo. O que seria isso? Capacidade processual postulatória, vamos supor, nós moramos no mesmo condomínio. Certo. Eu tenho flor, o senhor não gosta de flor, e começa a implicar comigo. Certo. Então gerou um problema, a gente não conseguiu resolver no bom senso, no consenso. Certo. Então o senhor entra com ação contra mim. Isso. Capacidade postulatória do animal é o animal ser parte da ação. A gente vai entrar, eu acredito que o posicionamento dela, a gente vai entrar com ação para ela indenizar os animais. Eu estou entendendo, ou seja, a indenização vai para o animal, né? Isso pode ser revertido No caso assim, porque foram... É dinheiro, recebe dinheiro. Pode receber dinheiro, a ação depende do juiz, o entendimento vai ser do magistrado. Certo. Conseguiu, no meio desse tumulto todo, resgatar mais de 150 animais que estavam em estado deploráveis. Com essa senhora? Com essa cidadã. Mas ela já tinha praticado eutanásia em vários. Mas ainda mais de 10. Ainda tinham animais sobre a posse dela. Mas conseguimos, a Juliane conseguiu a busca e apreensão dos animais. A busca e apreensão. Então, hoje em dia, eles estão distribuídos em várias ONGs. Então, assim, tem custo, tem gasto, e esses gastos têm que ser revertidos para os animais. No caso, vocês vão cobrar esse custo dela. Isso na esfera civil, né? Na esfera criminal, para quem não sabe, vai ter a questão do promotor de justiça, que ele vai acusar ela de maus tratos. Vai denunciar e eu e ela, nós, vamos ficar de assistente de acusação e vamos fazer algo inédito, né? Vamos advogar em nome dos animais, vamos fazer uma defesa para cada animal. Cada animal vai ter... Porque todos eles têm nome. Tem nome. Aí a senhora, doutora Anaís Araújo, vai defender, aí a senhora defende, vou defender aqui baleia, porque vem outra aqui, fulano. Seria um processo, agora criminal isso, né? Criminalmente. Criminalmente falando. E passando isso e o tribunal entendendo que a mulher seja culpada. O que é que pode acontecer com essa mulher, doutora? Veja bem, na primeira instância que a gente chama, que é o juiz que vão existir audiências, são muitas testemunhas. Eu acredito que diante de tanto caso de filmagem, de tantas pessoas falando, ele vai... Provas documentais também. Então, ele provavelmente vai dizer que ela vai ser condenada. Pode ser condenada. Ela vai ser condenada, provavelmente. E o que a senhora sabe o que especifica a lei? Olha, eu digo assim, uma coisa que eu bato de frente. Dosagem penal disso? Como uma boa criminalista de veia, raiz, assim, que é muito enraizado, eu digo assim, é lamentável que a pena contra maus tratos seja tão pequena diante de tantos casos. Porque a pena modificou com a lei de sanção de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Obviamente que pela quantidade... Da reclusão, 2 a 5 anos da reclusão, não dá? Mas se a pessoa for primária, dependendo da situação, ela não vai. Ela vai ficar num regime aberto, semi-aberto. Ou então o próprio magistrado vai... Transforma a pena em serviço e comunitário, a depender de cada caso. E a legislação que trouxe, que a gente tem, que é de lei de sanção, ela é muito omissa. A omissão, se resultar morte, não especifica exatamente o tipo de agravo de pena. A gente sabe, por exemplo, numa lesão corporal, tem a pena X.
Se a lesão corporal lesar a morte, ocasionar uma morte, ela é aumentada, ela é agravada. Na questão do animal, ele não traz essa especificação. Outra coisa que é a legislação, que eu sempre digo muito, eu reclamo demais isso, ela não traz o que seria a tipificação de maus tratos. Porque a gente que é penalista, a gente fala o seguinte, por exemplo, 121, matar alguém. Você já entende que você matar alguém é crime. Mas se eu coloco assim, pena de maus tratos, de 2 a 5 anos, o que é maus tratos para você pode não ser para mim. Está muito subjetivo. O legislador ele tem que especificar. Eu conheço delegados daqui do estado de Pernambuco que tiveram a audácia de dizer para mim que maus tratos para ele é quando o animal chegasse ensanguentado. Uma desnutrição para ele não é maus tratos. As pessoas estão acostumadas a entender que maus tratos é só bater no cão e no gato e nos outros animais. Mas não é bem assim. Maus tratos é muito além disso. A gente se fala já em maus tratos em questões psicológicas. Tem animais que é comprovado que eles têm ansiedade, eles têm depressão, tem problema. Aquela questão que eu vi essa semana, você está numa carroça, você está com um animal, aquela carroça de tração animal, está o cavalo puxando, atrás o cachorro amarrando. Aí tem a chicotada. Tem a chicotada. Isso está evidentemente que isso é maus tratos. Isso é maus tratos, né? É maus tratos. Claro. Agora, quando se trata do carroceiro, eu acredito que assim, o que falta é políticas públicas. Porque a gente sabe que tem uma lei que proíbe. Mas aquela pessoa, o trabalho daquela pessoa é aquilo. Como é que eu vou tirar? É uma questão social muito grave. É muito grave. Como é que eu vou tirar? Eu não estou defendendo... Tirar o sustento daquela família. Eu não estou defendendo nem ele, nem o animal. Estou agindo no bom senso. O que falta são políticas públicas. Isso. Tem uma lei, vamos preparar essas pessoas. Vamos fazer o cadastro dessas pessoas. Para fazer assim, assim, assim. Vamos programar. Tem em Caruaru, a carroça foi revertida para uma bicicleta com uma caixote atrás, que foi até Anderson Correia aqui. Foi um grande pioneiro nessa questão lá em Caruaru. Por que não traz o projeto dele para cá? Seria interessante. Substituir o cavalo pela bicicleta. Por uma motozinha pequenininha. Qualquer coisa. Dá-se um jeito. Outra coisa, microchipar esses cavalos desses carroceiros. Para saber, porque às vezes tem os cavalos na rua, a gente fica, de quem é esse cavalo? Se acontece um acidente, eu vou processar quem? Isso. Deixa solto, né? Deixa solto, a culpa é do Estado. E uma pessoa dessa, a questão do carroceiro, eu vejo assim, com uma pessoa que ela não tem... É um problema social. É um problema social, que ela não tem culpa, É um problema social. É uma falta, às vezes, de instrução. Você não sabe, olha, muitas vezes o que acontece, não, olha, faça assim, assim, desculpa, eu não sabia que isso era maus tratos, eu não sabia que isso era errado. O que falta são políticas públicas. Exatamente, orientar, especificar tudinho, né? E normatizar essa questão. Doutora, para a gente finalizar essa questão do Rio Grande do Norte, já tem audiência marcada, tudo? Não, ainda não. Já finalizou o inquérito, já está com o relatório. Está na fase agora do promotor oferecer a denúncia, né? Que é dizendo que houve. A senhora tem informação de quantas mortes de cachorro? Olha, foram mais de acho que foram mais de 150. Mais de 150 mortes? E esses animais, quais seriam? Cachorro? Cachorro, gato, tudo. Ela chegava na rua, ela pegava o coisa e levava para que ela era tida como protetora, muita gente ligava. E a senhora sabe como eram essas mortes? Era através de injeção? Se era esganando? Era a eutanásia. A eutanásia, era injeção e tal. Só Deus e ela sabem exatamente como é que ela fazia. Como ela fazia. E os cemitérios? Será que tem cemitério disso? Como ela se livrar dos cadáveres, como é que ela se livrava? Ou isso vai diante do processo, vai se descobrir, né? Vai descobrir onde vai estar. Pode ter até um cemitério, minha Nossa Senhora, já pensou? Mas foi uma situação bem assim, delicada. Muito delicada, um negócio muito sério. Mais de 100 animais, não é? São muitos animais. E ela recolhia, ela que estava fazendo o quê? O papel de ela era tida como uma protetora, tinha gente que ligava para ela, olha, tem um animal aqui assim, assim. Eu acredito que essa cidadã ela não é boa da cabeça, mas eu quero acreditar nisso, porque isso não é normal. É veterinária, ela tem alguma orientação? Ela não é veterinária, não. Não é veterinária, não? Meu Deus do céu. A gente, em primeiro plano, a gente já entende que é como se fosse maldade dela, né? É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mais de 100 animais, matar por eutanásia, a gente pensa assim. Doutora, a gente está chegando ao final do programa. Foi muito bom conversar com a senhora. Mais uma vez agradeço a oportunidade. As portas estão abertas do programa Fala Povo e espero a senhora voltar aqui de novo. É um prazer. Pessoal, eu conversei aqui com a doutora Anaís Araújo, advogada. Ela é presidente da Comissão de Direito e Proteção Animal da OAB de Pernambuco. Nós abordamos assuntos sobre animais em condomínio. Tenho certeza absoluta que você gostou desse tema. Eu estou de volta amanhã aqui no mesmo horário aqui da sua TV Nova, tá bom?
Tchau, pessoal. Lá vamos nós e não vamos sós. Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. TV Nova.